vetorial e campo fermiônico para uma aplicação que é o potencial efetivo de um laço para o modelo padrão. Então, no modelo eletrofraco que a gente viu, né, a gente tem todos os graus de liberdade correspondentes ao campo escalar, que é o campo de Higgs. Tem os férmions, né, os leptons, e o correspondente também aos quarks, que contribuem, e os bósons vetoriais, né, o bóson W, bóson Z e o fóton. Então, como aplicação do que a gente viu até agora, vamos chegar ver exatamente como que a gente escreve, então, o potencial efetivo de um laço relevante para o modelo padrão. Então, a parte de a contribuição de campos escalares, a gente viu, o Higgs vai entrar com uma contribuição similar. Tem o dos bósons vetoriais, que acaba podendo escrever como análogo ao campo escalar. O que a gente não viu ainda é a parte da contribuição de um laço que vem dos férmions, né? Então, vamos rever um pouco aquela parte que a gente estava vendo da contribuição fermiônica. O potencial efetivo. Então, lembra lá, partindo da lagrangiana de Dirac, né? Se barra o campo hermitiano adjunto do campo de Dirac, e D/, é a nossa notação aí em Denis gama mi, né, o gama mi aí contraído com a derivada Denis. A gente pode colocar aqui um termo de massa explicitamente em menos m para esses férmions. No modelo padrão, usualmente, o termo de massa vem exatamente por causa da quebra espontânea de simetria, né, do campo de Higgs. Aí a gente só precisa, basicamente, o acoplamento, como a gente tem lá, dos férmions, né, com o campo de Higgs lá no modelo eletrofraco, que é um dos exercícios que vocês chegaram a fazer. Então, esse acoplamento, vamos colocar como G, é o acoplamento genérico aí desses férmions com o campo escalar. Estou colocando explicitamente um termo de massa aqui, mas na presença de quebra espontânea de simetria, né, o φ adquire um valor esperado no vácuo, já faz o papel da massa automaticamente aí para os férmions para a gente, né? Vou deixar a massa aí só por forma genérica aí, e para ilustrar um acoplamento aí em geral, né, do campo fermiônico com um campo escalar qualquer, né? Isso aqui é o que a gente chama de acoplamento de Yukawa, como que os férmions acopla, por exemplo, com o campo escalar, acopla trilinearmente, né? É um acoplamento e tem a dimensão correta, né? Se você contar as dimensões aqui, né? O φ tem que ter dimensão massa 3 meios, ou energia 3 meios, né? De tal forma que você tem energia terceira, energia quarta. Então, o G para a gente é adimensional, φ tem unidades de energia, com unidade do campo fermiônico como sendo energia 3 meios. Todo mundo aqui é um acoplamento adimensional para a gente, né? Então, é o tipo de acoplamento renormalizável que a gente tem, né? Um acoplamento que não carrega dimensão, tá? Então, vamos escrever explicitamente qual é a contribuição do potencial efetivo, né? Vindo só dessa parte fermiônica, né? Então, quando a gente integra sobre a parte aí, que é quadrática, né? Nos férmions, né? Integral funcional, a gente viu que dá o ln do determinante do operador, né? Ln do determinante do operador.
Então, a gente pode escrever a energia livre, que é o potencial efetivo para a gente, a própria energia livre aí para a gente, que é menos 1 sobre beta, que é o inverso da temperatura, o volume, né, do espaço, V, ln da função de partição, né, da função de partição. E a função de partição para férmions, como a gente obteve, então dado por a integral sobre os campos fermiônicos, o psi adjunto, dψ. Você tem aqui as componentes aqui dos espinores de Dirac, que são 4 componentes aí para a gente, né, correspondente spin para cima, spin para baixo, partícula e antipartícula do campo fermiônico, e exponencial, a gente está no espaço euclidiano, então a integral temporal no tempo euclidiano vai de 0 a beta, como a gente viu, d tal no tempo euclidiano, a parte espacial, d3x, e a lagrangiana, né? A lagrangiana no espaço euclidiano, que acaba ficando, então, psi alfa barra menos i d slash para a gente no espaço euclidiano, mais, vamos chamar todo esse termo aqui de uma massa do férmio, que depende aí de φ para a gente, vezes o psi alfa. Tá? Onde eu estou chamando aqui o m do férmio aqui de φ é o m mais lá o acoplamento de Yukawa com o campo escalar. A gente está calculando, claro, para uma configuração de campo, de novo, constante. Né? A gente está calculando o potencial efetivo para esse valor aí, de uma configuração de campo constante aí. Tá? Então, isso daqui te dá exatamente o determinante, né? O determinante desse operador aqui diferencial para a gente, então é o ln do determinante desse cara daqui. Então, a gente fica com, explicitamente aqui, quando você faz a integral sobre os férmions, né, te dá o determinante, então, de menos i d slash mais a massa do férmio, que depende ainda dessa configuração de campo constante. Né? Então, o nosso potencial, a contribuição aí dos férmions para o potencial efetivo acaba ficando menos 1 sobre beta V, ln do determinante, de menos i, d slash, mais mf de φc. Lembra que isso daqui é uma matriz, na verdade, 4x4, né? As matrizes gama são matrizes 4x4, né? Então, você tem que calcular o ln do determinante dessa matriz 4x4 aí para a gente, né? Implicitamente tem uma matriz identidade 4x4 multiplicando aqui a massa para a gente, né? Quando a gente vai para o espaço dos momentos, né, a gente viu que a gente pode ir também para o espaço dos momentos, então isso daqui acaba ficando menos 1 sobre beta, e no espaço dos momentos fica a soma sobre as frequências de Matsubara, n de menos infinito a mais infinito. Lembra aqui para a gente fazer essa integral funcional sobre os férmions para a função de partição, para a gente identificar uma operação de traço, é sempre sobre configurações de campo que satisfaz condições antiperiódicas no tempo euclidiano, né? No caso, periódico para campos bosônicos, antiperiódico para campos fermiônicos, tanto para psi quanto também para o hermitiano adjunto do campo, né? Como a gente faz essa integral funcional, né, para associar ela com a função de partição no final do dia. Então, isso daqui vai ficar para a gente a integral, a gente vai para o espaço de momentos, d3k, 2π a terceira, né, integral sobre os momentos, e o ln do determinante desse operador no espaço de momento acaba ficando k slash para a gente, que é a contração de k com gama mi, né, o quadrimomento
com as matrizes de Pauli, mais MF de φC. Então, que você também pode escrever de uma forma conveniente aqui. Se você abre o K/, né? Ômega N, gama 4, mais K vetor, gama vetor, mais MF, e toma esse LN do determinante dessa matriz 4x4, você pode, acaba obtendo aí, sai um fator 2 quando você tira o LN do determinante dessa matriz 4x4 explicitamente, a somatória de menos infinito a mais infinito, e a integral de D3K 2π ao cubo, e abrindo esse objeto aqui, né, da matriz 4x4 explicitamente, vai te dar ômega n ao quadrado, que é as frequências lá de Matsubara que a gente viu, mais o ômega k de φC ao quadrado, onde ômega k ao quadrado de φC é o k ao quadrado, vetor, né? Mais a massa do Fermi ao quadrado, que depende ainda da configuração de campo constante para a gente, né? A diferença aqui com o caso lá bosônico, né? É exatamente um sinal menos que a gente tem aqui, por causa da estatística de Fermi-Dirac, e no caso bosônico aparece meio aqui de uma quantidade similar que a gente tem lá. Então, isso aqui entra com um fator 4 extra, exatamente para os graus de liberdade do campo fermiônico, né? Que você tem spin para cima, spin para baixo, partícula e antipartícula. Então, em relação ao campo escalar, você acaba ganhando um fator 4 e o sinal menos por causa da estatística. E o ômega n é as frequências de Matsubara para Fermis, né? Que é 2, como é que a gente viu lá? É o 2 π, 2n mais 1 π sobre beta. As frequências de Matsubara para Fermi, que só conta sobre os números ímpares. Esse é o aí é sobre o permitivo ali. Aí em cima, o permitivo. Aí tá o branco que sai da equação. Isso daqui quando você vai para o... lembra que quando a gente vai para o espaço dos momentos, né? A medida aqui de integração tem um fator V multiplicando. Né? Tem um fator V multiplicando. Então, aquele V da medida de integração acaba cancelando com esse V espacial aqui. Né? A gente faz aquela transformação, a soma de todos os altos valores em K, no discreto, quando você vai para o contínuo, isso daqui é um fator de volume integral de D3K sobre 2π ao cubo. Então, esse volume aqui cancela com esse outro fator de volume. Quando a gente escreve em termos do LN do determinante, é o traço do LN, né? Então, você pode expressar em termos dos autovalores, né? Quando você vai para uma forma discreta e passa para o contínuo, automaticamente cancela. É o mesmo jeito que a gente fez para o campo escalar. E aqui a gente então tem que calcular exatamente essa quantidade, né? Para calcular essa quantidade, a gente pode fazer um uso de uma identidade que estava até na lista de exercício, né? Onde a gente tem, por exemplo, uma função f de y para a gente, a somatória de n igual a 1 a mais infinito, de y sobre y ao quadrado mais n ao quadrado. Essa somatória aqui é conhecida. Você pode resolver ela, por exemplo, por meios aí pelo teorema de resíduos, escrevendo isso aqui de uma forma apropriada como uma integral de contorno também, mas é uma somatória conhecida que te dá o resultado 1 sobre 2y mais π sobre 2
cotangente hiperbólica de πy. Eu acho que é um dos exercícios lá da lista lá que tinha para vocês fazerem, né? Daqui a gente pode utilizar essa somatória, né? Como a gente só está interessado na somatória nos números ímpares aqui, né? A gente pode separar essa somatória nos números pares e nos números ímpares. Então, separando ela em números pares, números ímpares, você fica, por exemplo, só a parte de somatória nos números pares, que vai de n igual a 2, 4, 6, etc, etc, só sobre os números pares de y sobre y ao quadrado mais um m quadrado em qualquer para a gente. Isso daqui é a mesma coisa que essa somatória de n indo de 1 até infinito, de y, é só trocar fazer uma mudança de variável aqui, né? Chama o n de 2m, né? Então, você acaba só somando sobre os números pares, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que y ao quadrado mais 4n ao quadrado para a gente, né? É exatamente uma identidade aí para a gente, se você simplesmente trocar o 2n por n, então você só está somando aqui no final do dia sobre os números pares, né? E essa somatória, de novo, a gente conhece, você pode associar, é só trocar o n por 2n para a gente, né? Ou fazer uma pequena mudança aqui de novo, isso daqui acaba sendo o f de y, próprio f de y menos meio de f de y sobre 2. Uma vez que eu tirei exatamente metade da função original, né? Então, é exatamente metade dessa função original que a gente acabou tirando no final do dia. E aí a gente tira a somatória para os números ímpares, é a mesma coisa, 1, 3, 5, etc., só sobre os números ímpares da mesma coisa, y sobre y ao quadrado mais m ao quadrado. É claro que esses dois aqui tem que te dar de volta a somatória original, né? Então, isso daqui acaba só te dando aí... desculpa, aqui eu fiz o contrário aqui. Esse cara daqui é exatamente metade, quando você troca, é equivalente fazer y por y sobre 2, né? Quando você faz y para y sobre 2, você dá exatamente essa somatória para a gente. Isso daqui é o y sobre 2. E, finalmente, esse cara daqui, então, é esse menos metade desse daqui, se você fizer aí, explicitamente, menos meio de f de y sobre 2. Tá? Então, a gente pode usar exatamente essa somatória para fazer essa soma sobre as frequências de Matsubara, que é só sobre os números ímpares no final do dia para a gente. Tá? Então, daqui a gente pode chamar essa somatória aqui, vamos chamar essa somatória de menos infinito a mais infinito, ln de ômega n ao quadrado mais um ômega ao quadrado para a gente, de chamar simplesmente de V de ômega, e fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o campo escalar, né? A gente não sabe a somatória do log, mas se você tomar a derivada dessa função em relação ao ômega, aí chega numa somatória que a gente conhece exatamente quem é. Então, isso aqui é para a gente aqui, você pode escrever como sendo duas vezes a somatória de n igual a 1, 3, 5, etc., né? Eu simplesmente separei aqui automaticamente aqui a parte sobre os números positivos e os números pares números pares positivos e os números ímpares. Agora confundi aqui. Os números ímpares positivos e os números ímpares negativos, né? Um é exatamente o dobro do outro, né?
Então, isso aqui é simplesmente ln de π n ao quadrado sobre beta para a gente. Agora, não preciso mais se preocupar se daqui é número ímpar ou par, é automaticamente número ímpar. E o 2, porque vem os números ímpares positivos são exatamente igual à somatória dos números ímpares negativos para a gente. Mais o ômega ao quadrado aí para a gente. Né? Só para chegar numa forma similar a essa que a gente está escrevendo aqui, para essa identidade. Daqui, se você tira a derivada em relação ao ômega, então, dessa função, dv de ômega, isso daqui nos dá 4 beta sobre π, 4 beta sobre π, para escrever exatamente desse jeito daqui, e a gente fica com somatória de 1, 3, 5, etc, etc, só sobre os números ímpares, de y sobre y ao quadrado mais n ao quadrado. Que a gente tem exatamente essa forma como a gente escreveu para essa somatória, que a gente pode utilizar, então, esse resultado automaticamente aqui para essa derivada de v em relação a ômega. O y aqui eu estou chamando o y de beta ômega sobre π. Tá? Beta ômega sobre π para colocar exatamente dessa forma. Então, usando esse resultado daqui, a gente acaba obtendo, e quem que é a função f de y para a gente, né? Você pode brincar um pouquinho aqui com essa função f de y, então f de y menos meio de f de y sobre 2, quando você manipula em algebricamente, isso daqui acaba te dando o resultado, hein, que é 2 beta meio menos 1 sobre e elevado a beta ômega mais 1. Que você agora integra, se você integra em ômega, a gente obtém essa somatória do logaritmo. Então, integrando em ômega, a gente acaba verificando aí que o resultado é 2 beta ômega sobre 2 mais 1 sobre beta ln de e elevado a beta ômega mais 1. Para o resultado da nossa integral, mais termos aí independentes de ômega, que não interessa para a gente, não, os termos independentes. Quando você faz a integral de ômega desse fator. Derivando, você verifica que dá exatamente esse resultado aqui, né? Derivada de ômega dá meio, derivada do log vai dar exatamente elevado a beta ômega mais 1 para a gente, né? Desce um beta daqui, cancela com esse beta. Esse daqui, em particular, é a distribuição de Fermi-Dirac, né? Então, a distribuição de Fermi-Dirac aparece naturalmente quando você faz a soma aí sobre as frequências de Matsubara dessa forma, né? Sobre os números ímpares aí. Então, com isso, a gente tem esse resultado para o potencial efetivo, que a gente pode voltar aqui, então, né? Essa somatória do log dado dessa forma, né? Ômega para a gente é o ômega k. Então, substituindo aqui de volta, né, para a somatória, a gente tem a contribuição de um loop, hein, de um laço, para a parte fermiônica do potencial efetivo. Então, substituindo aquela identidade, a gente fica com V efetivo de φc como sendo menos 4, integral de D3K, sobre 2π ao cubo,
Tem a parte de temperatura zero, né? Tá? De temperatura zero, exatamente essa daqui. Ômega sobre 2, para a gente é ômega K de φc sobre 2, mais a parte que depende explicitamente ainda da temperatura, né? Mais 1 sobre beta do ln de 1 mais e elevado a beta ômega K de φc. Então, separa-se automaticamente, mais uma vez, né, na parte de vácuo, que não depende da temperatura, e a parte dependente da temperatura. A parte dependente aqui, independente da temperatura, é explicitamente finita, né? Quando você toma K tendendo a infinito, mais uma vez, isso daqui vai para zero automaticamente. Então, isso daqui não tem divergências ultravioletas aí para a gente. A gente só precisa se preocupar com as divergências ultravioletas da parte de vácuo, que é equivalente ao que a gente fez para a parte do potencial efetivo, a contribuição escalar, que tinha exatamente a mesma cara, né? A diferença, de novo, era positiva, né? E em vez de ter um fator 4, era só um fator 1. Né? De novo, fator 4 aqui vem do número de graus de liberdade que você tem, né? Spin para cima, spin para baixo, partícula e antipartícula, e o sinal menos é porque a gente está trabalhando com férmions, isso ganha um sinalzinho menos aí, exatamente por causa que férmions satisfaz aquelas relações de anticomutação, ao contrário do caso dos campos bosônicos. Né? Então, essa acaba sendo a diferença para a gente. Né? Então, essa parte aqui de vácuo, você pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou lá para o potencial, a contribuição de vácuo para o potencial efetivo somente para os campos escalares, é o mesmo tratamento para a gente. Né? Se a gente foca aqui na parte de temperatura finita, né? Essa contribuição de temperatura infinita para a gente, a gente pode resolver também de forma similar, como a gente fez para o campo escalar, expandir para massas pequenas, né? Expandir aquela função para massas pequenas, aí você tem uma série que você pode expressar isso daqui como uma série em termos de fatores aí de massa, que usualmente é como que a gente expressa na literatura esse termo. Tá? A parte de vácuo, mais uma vez, né? Você tem a parte de vácuo, que é ômega K de φc sobre 2, você pode verificar que isso daqui é exatamente o menos 2, a integral. Se a gente trabalha originalmente aqui, né, no espaço euclidiano, né, em vez de ter a somatória sobre as frequências de Matsubara, a gente tivesse só a integral sobre a quarta componente do momento, né? Então, isso daqui você simplesmente trocaria para o K4, né? Então, isso daqui é exatamente a integral de D4K euclidiano sobre 2π a quarta ln, trocando ômega n por K4, de K euclidiano ao quadrado, mais a massa do férmio ao quadrado. Né? Se você integrar na quarta componente do momento, né, no K4, te dá de volta exatamente esse termo, só por consistência, de novo, que sai tudo inconsistentemente. Né? E a parte de temperatura finita, a gente tem menos
menos 4 sobre beta, ln de 1 mais e elevado a beta, ômega k de φc. Isso daqui, de novo, se você expande para massas pequenas comparado com a temperatura, né? Você pode fazer uma expansão em série desse termo, e usualmente a gente expressa como a gente expressa também lá o caso do campo escalar, né? Em termos de uma função que envolve exatamente essa série para massas pequenas, né? Comparado com a temperatura. Então, isso daqui é menos 4, a forma que a gente acaba escrevendo, 2π ao quadrado, beta a quarta, de uma função, em vez de ser a função bosônica que a gente definiu anteriormente, é uma função referente agora a essa contribuição fermiônica de mf ao quadrado de φc vezes beta ao quadrado, onde essa função de y para a gente é definido como sendo a integral de 0 a infinito de dx x ao quadrado ln de 1 mais e elevado a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. É só fazer uma mudançazinha de variável na parte... esqueci de botar as integrais aqui, né? Menos 4 sobre beta, integral de d3k sobre 2π ao cubo. É só chamar para a gente o y aqui, é a massa do férmio dividido pela temperatura, e o x é o momento dividido pela temperatura. É só fazer uma mudança de variável e em coordenadas esféricas, né? Então, isso daqui é diretamente em coordenadas esféricas, fatora um fator 4π, né, da integral de ângulo sólido, e fica só a integral na parte radial. Fazendo essa mudança de variável, a gente chega nessa integral automaticamente. Então, para y pequeno, né, se você expande essa integral para y pequeno, essa série é conhecida. Para y muito menor do que 1, a gente pode escrever que o jf de y é π quadrado sobre 360 menos π quadrado y ao quadrado sobre 24 menos y à quarta sobre 32 ln de y ao quadrado sobre um número aqui, mais etc, onde esse número AF para a gente equivale a π quadrado exponencial de 3 meios menos 2 vezes o gama de Euler, a constante de Euler, que te dá aproximadamente um valor aí que não interessa para a gente, né? Usualmente a gente trunca essa série até o termo quártico aqui, que equivale exatamente o φ a quarta para a gente, né? Os outros termos vai dar φ a sexta, φ a oitava, etc. Para a gente estar trabalhando com potencial efetivo, urgentemente trunca, basta truncar até o termo y a quarta. Para y igual a zero, essa integral é conhecida, que dá exatamente esse fator, e os outros termos vêm da expansão para y pequeno. Tá? Então, é o equivalente da mesma função que a gente tinha lá para o caso bosônico. Tá? Então, com isso, a gente tem a contribuição para os férmions, né, para o potencial efetivo. Então, a gente pode juntar agora essa parte com do campo escalar e também do campo bosônico, dos campos vetoriais.
e escrever quem é o potencial efetivo para a teoria eletrofraca, né? Então, mais uma vez, para a teoria esse potencial efetivo vai ter essas duas contribuições de vácuo e temperatura finita. Tem a parte de temperatura de nível da árvore para a gente, né? O potencial clássico, claro que tem um potencial clássico aqui de Fichet, a parte de ordem de um laço, ou ordem H cortado, né? Que a gente está trabalhando em ordem H cortado, de vácuo, de temperatura igual a zero, Fichet, e a parte de temperatura finita de ordem também um laço, ou ordem H cortado. A parte de potencial clássico aqui é o potencial do Higgs, né? V0 de Fichet para a gente. Então, o menos m ao quadrado sobre 2 Fichet ao quadrado mais lambda sobre 4 Fichet a quarta. A gente está trabalhando com uma teoria com quebra espontânea de simetria, então o termo de massa troca de sinal, né? O nosso m ao quadrado aqui é explicitamente positivo. E o lambda também é necessariamente positivo. Então a gente está, no caso ainda da teoria eletrofraca, trabalhando com o potencial com quebra espontânea de simetria. E vocês viram, no caso lá anteriormente, para essa situação, a gente tem um valor esperado no vácuo, né? Ao nível da árvore para a gente, que é a ordem H cortado igual a zero, o valor o Vzinho, que a gente tinha chamado anteriormente, é simplesmente m quadrado sobre lambda, né? O V é o valor esperado do Higgs, no caso aí do modelo padrão. Lembra que o V é 246 gigaelectronvolts, né? Para o caso aí do modelo padrão. Então, é exatamente um valor aí conhecido para a gente. A parte de temperatura zero, né? Se você junta todas as contribuições de temperatura zero para o potencial efetivo, é claro que é divergente, você tem que escolher um esquema de renormalização, você pode resolver ou por regularização dimensional ou por cutoff, né? E tem que escolher também um ponto de onde você fixa, né? A condição de renormalização, né? Então, na nossa aula de renormalização, a gente fixou esse ponto, né, para calcular os contratermos de renormalização, no valor onde o φ era igual a zero explicitamente, né? Aqui é mais conveniente fixar não em φ igual a zero, mas no valor do vácuo do campo, né? Então, com isso, você preserva o valor esperado no vácuo, né? Mesmo quando você inclui a contribuição aqui de temperatura zero, né, de ordem H cortado, significa que isso daqui ainda tem um mínimo que é exatamente no mesmo valor, né? Então, é mais conveniente a gente impor a condição de renormalização que preserva exatamente o valor esperado no vácuo, né? Então, com uma condição de renormalização com isso a gente pode calcular explicitamente, seguindo os mesmos passos lá da aula de renormalização que a gente fez, né, e tirar quem é essa contribuição explicitamente, né? Então, essa contribuição acaba ficando do tipo V efetivo
para temperatura igual a zero, de um laço, a contribuição é de um laço, de ordem H cortado, você acaba obtendo como 1 sobre 64 π ao quadrado. Aí entra a parte aí, do campo escalar, né, que corresponde ao Higgs. Você tem os bósons de Goldstone também, que você pode incluir explicitamente, né? A gente não precisa escolher aquele calibre como vocês fizeram, por exemplo, lá para o modelo padrão, né, que eliminava os bósons de Goldstone, né, que é o chamado calibre unitário, né? No calibre unitário é ruim porque se você estudar renormalização no calibre unitário, você pode verificar que não é renormalizável. Então, usualmente a gente usa um calibre que não é um calibre unitário, onde você mantém ainda os bósons de Goldstone explicitamente. Então, entra a contribuição do Higgs, dos 3 bósons de Goldstone, né, que corresponde aos outros, a parte do campo escalar para a gente. Entra a parte dos leptons, a parte dos quarks e dos bósons vetoriais, né? O bóson W, o bóson Z carregado e o fóton, né? A gente não precisa incluir esse bando de gente, porque quem que vai dar a contribuição mais relevante para a gente um fóton não acopla com o Higgs, né? Então não vai aparecer a contribuição do fóton aqui, né? Só interessa os campos que acoplam indiretamente com o Higgs. Dos leptons, o único que realmente é relevante é o quark top, que é o que tem a maior massa, né? O quark top tem uma massa de cerca de 173 gigaelectronvolts, e todos os outros quarks têm uma massa de 1 gigaelectronvolts e menor. E os leptons menores ainda, né? Elétron, muon e o tal, a gente não precisa incluir porque tem massas muito menores. Então, de todos os férmions, o único relevante em que tem a maior contribuição é só o quark top, que acaba contribuindo com a maior magnitude, né? Aí entra os bósons vetoriais, né? O bóson Z, o bóson carregado W+, W-. Então, se você junta todo mundo, a gente tem uma somatória aqui sobre todos esses campos. Vou chamar aqui genericamente o I aqui, inclui o Higgs, o bóson W para a gente, o bóson Z e o top. Os bósons de Goldstone acaba aparecendo um pouquinho diferente a contribuição, vou deixar ele em separado, mas se você inclui o Higgs, o W, o Z e o top, que dá a maior contribuição entre todos os férmions aí para a gente, você entra aqui com o número de graus de liberdade de cada uma dessas partículas. Daqui a pouco eu vou dizer quem é esse número de graus de liberdade. Aí a contribuição para o potencial efetivo tem sempre a mesma forma. A massa, a quarta, que depende desse φc, muito similar ao que a gente escreveu lá para o resultado renormalizado do campo escalar. A única diferença é que a gente está tomando essa condição de renormalização. Lá a gente tinha feito φ igual a zero. Então, entra contribuições que dependem explicitamente do valor esperado aqui no vácuo. Aí entra fatores de log aqui, Ln dessas massas ao quadrado, de φc, dividido pelas massas ao quadrado calculado nesse valor esperado no vácuo. Esse daqui, de fato, são as massas físicas, né? Lembra que a massa do Higgs é definido no valor esperado correspondente. A massa do W é a massa que aparece lá quando você faz o deslocamento no campo, né? Quando você vai trabalhar lá com o potencial com quebra de simetria, é sempre calculado no valor esperado no vácuo, né? A massa de todos os leptons é sempre a massa calculada no valor esperado no vácuo. Então, esses caras aqui são todas as massas físicas que você tem para cada uma dessas partículas, e essa aqui é a massa dependente aí, do φc para a gente. Menos 3 meios,
mais 2mi ao quadrado de φc, mi ao quadrado calculado no valor esperado no vácuo. Então, todo mundo acaba podendo ser escrito dessa forma. Mas a contribuição dos bósons de Goldstone, já que eles têm massa igual a zero para a gente, né? Eles acabam aparecendo um pouquinho diferente quando você trabalha explicitamente com eles, vai te dar uma contribuição de 1 sobre 64 π ao quadrado. O número de bósons de Goldstone que a gente tem, que é 3 bósons de Goldstone do modelo padrão, a massa desses bósons de Goldstone, a quarta, dependendo de φc, e ln de m dos bósons de Goldstone ao quadrado de φc, dividido pela massa do Higgs, que é a massa do Higgs ao quadrado no valor esperado do vácuo, menos 3 meios. Na verdade, é a massa física do Higgs, explicitamente. Então, isso que a gente acaba obtendo. Os N's aqui, né, que eu estou escrevendo, então, para o Higgs, é o número de graus de liberdade que a gente tem. Então, para o Higgs é simplesmente 1, que é um grau de liberdade. Para os bósons de Goldstone, a gente tem 3 deles, então esse N aqui para a gente corresponde aos 3 graus de liberdade dos 3 bósons de Goldstone que a gente tem. A massa, o W, por exemplo, aqui para a gente tem que o N de W é igual a 6, que corresponde a o carregado positivamente, carregado negativamente, e como é um bóson vetorial massivo, você tem polarização, as 2 polarizações transversais e mais uma longitudinal. Então, das 3 polarizações, carga positiva, carga negativa, te dá um fator 6. Para o Z, né, é neutro, o bóson vetorial Z é o bóson neutro, então, para o NZ só tem as 3 polarizações, né, as 2 transversais e a longitudinal. E para o top, né, para o quark top, o NT para a gente, como é um campo fermiônico, lembra que campos fermiônicos sempre entra com sinal negativo as correções de ordem de laço desses campos. Então, a gente pode incluir o sinalzinho menos aqui para dar conta da estatística correspondente aos campos fermiônicos, e o número de graus de liberdade aí 12 para a gente. Né? 12, por que é 12? Porque você tem spin para cima, spin para baixo, partícula, antipartícula, e os 3 graus de cor, né? Que são os 3 graus de cor do modelo padrão aí que a gente tem para os quarks. Né? Então, 3 graus de cor, spin para cima, spin para baixo, partícula e antipartícula, dá um fator 12 aí de números de graus de liberdade. Então, o Nzinho aí que corresponde ao número de graus de liberdade, corresponde exatamente a esses fatores para a gente. Essa é a contribuição de temperatura zero. Né? E, finalmente, a gente tem a contribuição de temperatura finita, né? Que é a soma, aí, mais uma vez, das contribuições dos campos bosônicos, com os números de graus de liberdade correspondentes, e dos fermiônicos, que na verdade o único que interessa é só o quark top, que é o que tem a maior massa entre todos os férmions do modelo padrão. Todos os demais aí têm uma massa em 100 vezes ou menor aí, do que o do quark top. Então, a contribuição de um laço de temperatura diferente de zero acaba sendo T a quarta sobre 2π ao quadrado,
A parte bosônica tem uma somatória aí, mais uma vez, do W, do Z, do Higgs e dos bósons de Goldstone, né? Com o número de graus de liberdade correspondente, que são esses números que eu acabei de passar, aquela função JB que a gente definiu, que é o análoga dessa daqui, mas com um sinalzinho menos aqui no final do dia, e tem uma expansão similar, como a gente viu, né? Nessa expansão de altas temperaturas, de massa ao quadrado de Φc sobre temperatura ao quadrado. Mais a contribuição dos férmions, né? Mais a contribuição dos férmions, que acaba entrando com o número de graus de liberdade de novo para os férmions. No caso, só o top que interessa para a gente. E essa função JF. Então, essa é a forma do potencial efetivo no final do dia, se você trabalhar explicitamente aí com o modelo eletrofraco, né? Cada uma dessas massas que a gente está escrevendo aqui também, a forma delas explícita, a gente tem a massa do Higgs, que depende aí de Φc, acaba sendo, quando você trabalha com a quebra espontânea de simetria, né? Desloca o campo em torno do valor esperado no vácuo e expande até os termos quadráticos, né? E a gente pode escrever todo mundo que depende quadraticamente em Φc. Então, para o Higgs, acaba sendo 3 lambda Φc ao quadrado para a gente, menos m ao quadrado. Claro que se você substituir para Φc exatamente no valor esperado no vácuo, vai te dar o 2m ao quadrado, que é a massa física do Higgs. O mq ao quadrado, que são as massas dos bósons de Goldstone, acaba sendo em lambda Φc ao quadrado menos m ao quadrado. Mais uma vez, no valor esperado no vácuo, te dá a massa igual a zero, né? Que é o bóson de Goldstone de massa igual a zero. O W, vocês fizeram o exercício lá para tirar essas massas, né? Então, vocês devem ter obtido G ao quadrado, que é a constante lá de acoplamento do campo vetorial, sobre 4, Φc ao quadrado. A massa do Z, vocês devem ter obtido também, que vai te dar G' ao quadrado mais G ao quadrado, lá do exercício que vocês fizeram, sobre 4 Φc ao quadrado, e finalmente a massa do top, que depende de Φc, a constante lá de Yukawa, como que o top acopla com o Higgs, ao quadrado, Φc ao quadrado sobre 2. Tá? Se você substituir Φc pelo valor esperado no vácuo do modelo padrão, né, 246 GeV, a gente tem exatamente as massas físicas para cada uma dessas partículas, né, usando os valores de acoplamentos experimentais, né, que saem dos aceleradores. Então, essa é a expressão que a gente obtém no final do dia. É mais fácil a gente olhar para o resultado, tanto para esse JB e para o JF, né? De novo, truncando até a quarta ordem, né? Quando você trunca até a quarta ordem para essas duas funções JB, JF, e junta de novo todo mundo, a gente pode escrever isso numa forma mais compacta, esse potencial efetivo.
você pode obter uma expressão mais compacta para o potencial efetivo incompleto, Φc, que é um coeficiente, daqui eu vou dar quem é esse coeficiente, t ao quadrado, juntar todos os termos que vai com t ao quadrado, menos um outro coeficiente aí, vou chamar de t0, Φc ao quadrado, mais menos E, que é um outro coeficiente, temperatura, Φc ao cubo, mais um lambda, que depende explicitamente da temperatura, dividido por 4 Φc à quarta. Né? Se a gente trunca até a quarta ordem nas massas, que envolve exatamente termos que vai com Φc à quarta, né? Onde essas constantes todas aí para a gente se você trabalhar, né, com o nosso potencial efetivo, agrupa todo mundo que é φ ao quadrado, φ à terceira, φ à quarta, e manipula essas expressões, junto lá com o termo também, né, do JB, JF, é um exercício para vocês. Vocês vão obter em que D 2 vezes a massa do W ao quadrado, mais a massa do Z ao quadrado, mais 2 vezes a massa do top ao quadrado, dividido por 8V quadrado, que é o VEV aqui para a gente, o valor esperado no vácuo. Essa constante E aqui para a gente acaba sendo em 3 massa do W ao cubo, mais massa do Z ao cubo, dividido por 4π V ao cubo. O T0 aí para a gente, que é uma outra constante aqui que a gente tem, o T0 ao quadrado é a massa do Higgs ao quadrado, menos 8B V quadrado, dividido por 4D, que é o mesmo D que a gente tem aqui, onde esse B aqui, o B é 3 sobre, está vindo lá das contribuições de temperatura zero para a gente, por isso que vem esses fatores de 64π ao quadrado, etc. 64π ao quadrado, V à quarta é o valor esperado aqui do vácuo, 2 MW à quarta, que vem desses fatores de massa à quarta, mais MZ à quarta, menos 4 massa do top à quarta. Essa constante B aí. E, finalmente, esse lambda de T, quando você junta todos esses fatores aí que vai proporcional a φ à quarta. Juntando todos os fatores que vai com φ à quarta, a gente acaba ficando com esse lambda de T como sendo o lambda original, né, lá do potencial clássico, né, do menos 3 sobre 16 π quadrado V à quarta de 2 MW à quarta ln de massa do W ao quadrado sobre uma outra constante em AB, já vou te dar quem é essa constante, AB, T quadrado, mais massa do Z à quarta, ln de massa do Z ao quadrado, a mesma constante AB, T quadrado,
menos 4 massa do top a quarta, ln de massa do top a quarta ao quadrado, dividido por constante aí, correspondente aos férmions, que acabei pagando quem que era essa constante aí, t quadrado, onde o ln desse AB para a gente aí é o ln do AB lá da função JB bosônica, menos 3 meios, e o ln do AF, o ln do AF lá da função JF, que eu tinha apagado aqui, menos 3 meios. Tá? Isso define quem são essas constantes. Tá? Então a gente fica com a cara do potencial efetivo exatamente desse jeito, juntando todo mundo de uma forma conveniente, aí, indo até a quarta potência do campo escalar. Tá? Com isso a gente pode fazer um gráfico de qual é a cara desse sujeito aqui, né? Dependendo aí do valor da temperatura, né? Dependendo do valor da temperatura, a gente pode ver como é que esse potencial efetivo varia com a temperatura e o campo, né? O lambda de T aqui varia logaritmicamente na temperatura, né? Então a variação na temperatura do acoplamento aqui acaba não sendo tão importante para a gente, mas como você tem uma contribuição ao quadrado, cúbica e quártica, né? Isso te dá uma forma interessante para o potencial efetivo. Então, se você inicialmente está a temperaturas muito altas, né? A temperaturas muito altas, muito maior do que T0, por exemplo, né? Isso daqui corresponde a um termo φ² positivo para a gente, né? Como se fosse um potencial sem quebra espontânea de simetria, né? Então, para temperaturas muito altas, né? Isso aqui acaba sendo dominante também sobre o termo cúbico aqui. Isso corresponde a um potencial com massa positiva, né? Então, se você está com temperaturas muito maiores do que um certo valor, vamos chamar para T maior que um certo valor T1, onde você só tem um único mínimo, né? Você pode ver para que temperatura esse potencial só tem um único mínimo, né? Então, a cara desse potencial efetivo é alguma coisa do tipo que só tem um mínimo, né? Para temperaturas maiores do que um determinado valor aí, T1 para a gente, né? Só tem um mínimo φ igual a 0, né? Você está na fase de simetria restaurada, né? O valor esperado aí do Higgs é exatamente 0 para a gente. Se você começa a baixar mais a temperatura, eventualmente esse termo aqui começa a ser importante também. E isso te gera um ponto de inflexão no teu potencial. Então, a uma outra certa temperatura, esse potencial gera um termo de inflexão que vem exatamente por causa desse termo cúbico com sinal aí negativo. Então, essa temperatura T1, onde você só tem um único mínimo, né? Para T1, só há um único mínimo, que é o φc igual a 0, né? Se você plota o potencial efetivo como função φc, só tem o mínimo em φc igual a 0 para a gente. E essa temperatura, a gente pode calcular exatamente qual é a temperatura. Isso daqui só tem um único mínimo, né? Que é só derivar o potencial efetivo em relação a φ e fazer igual a 0 e demandar que esse mínimo seja exatamente o 0.
você acha que a temperatura T1 ao quadrado vai te dar 8 lambda T1. Na verdade, é uma equação implícita, uma vez que lambda também depende de T, d T0 ao quadrado, dividido por 8 lambda de T1, d menos 9 t quadrado, que é o que você obtém derivando em relação a φc, faz igual a zero, e é a condição para que φc, no mínimo, seja exatamente igual a zero. Então, a gente acaba obtendo exatamente esse resultado. A menos do ponto de inflexão, né? A menos no ponto de inflexão. Então, para T igual a T1, a cara do teu potencial efetivo já não é mais esse daqui, mas agora você desenvolve um ponto de inflexão no potencial efetivo. Então, é onde primeiro aparece um ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão, vou chamar o φ, nessa temperatura de T1, isso aqui é o φc, V efetivo de novo. Então, no ponto de inflexão, você também pode calcular quem que é esse ponto de inflexão. É só tomar a derivada segunda do potencial sendo igual a zero, né? Você calcula exatamente o ponto de inflexão da função. Isso te dá o valor, o valor aqui, φ de T1, é o ponto de inflexão, é 3 e T1, a temperatura T1, dividido por 2 lambda de T1. Então, o mínimo é igual a zero, mas agora você adquire um ponto de inflexão. Se você diminui mais a temperatura, esse ponto de inflexão agora vira um mínimo, né? Acaba virando o mínimo, e à medida que você vai diminuindo mais a temperatura, esse mínimo vai se aproximando do outro mínimo aqui, em φ igual a zero. Então, a gente tem a outra situação agora, se você está na temperatura entre esse valor de T1 e certo valor de temperatura crítica, a cara do teu potencial, se você vai diminuindo mais a temperatura, aquele ponto de inflexão vira um mínimo. Vira um mínimo, e à medida que você vai abaixando a temperatura, ele vai ficando degenerado eventualmente com do φ igual a zero, né? No valor de mínimo de φ igual a zero. Então, essa é a cara do potencial efetivo entre essas duas temperaturas, né? Um Tc e T1. E em Tc é a situação que você tem agora esse mínimo degenerado lá com o da origem. Então, isso define exatamente essa temperatura crítica, né? Onde agora esse mínimo aqui acaba ficando exatamente degenerado com a origem. Então, mais uma vez, você pode calcular exatamente essa condição, quando que o mínimo local, né, acaba ficando degenerado com o mínimo original que você tinha, que era em φ igual a zero, e nessa situação também você desenvolve um valor de máximo, né? Então, entre essas duas temperaturas Tc e T1, você tem um ponto de máximo e esse ponto de mínimo local. Então, a gente também pode calcular entre essas duas temperaturas, né? Simplesmente trabalhando aqui com o potencial efetivo,
você tem um ponto de máximo, que é o φ máximo, e um ponto de mínimo, φm aqui para a gente. O máximo, como função da temperatura, vai te dar, só brincar um pouco com aquela função, 3ET dividido por 2 lambda T, menos 1 sobre 2 lambda de T, raiz quadrada de 9 E quadrado, T quadrado, menos 9, 8. Bom, vou apagar aqui o E, etc. Deixar só o potencial aí quieto. Menos 8, lambda de T, D, constante D, T ao quadrado menos T0 ao quadrado. E o ponto de mínimo, né? Esse ponto de mínimo como função da temperatura, ele também vai evoluindo com a temperatura, né? Acaba sendo a mesma equação com sinalzinho mais. 3E, mesma coisa, lá, com sinalzinho mais, mesma coisa. As duas soluções que você acaba obtendo, né? Quando você calcula, deriva o potencial efetivo em relação ao φc, faz igual a zero e acha quais são as raízes dessa equação. Vai ter duas raízes, um com sinalzinho menos, que corresponde ao ponto de máximo, e o outro com sinal mais, que está mais para lá, né? Que corresponde ao mínimo para a gente. E é sempre simétrico, né? Esse potencial aqui é simétrico, esse daqui é a mesma coisa, o menos φm para a gente, esse daqui é o menos φ máximo para a gente. Né? Então, mais uma vez, quando você deriva, faz igual a zero, acha as raízes, te dá essas duas raízes, uma delas é o ponto de máximo e outra é o ponto de mínimo. E, finalmente, na temperatura crítica, esse mínimo aqui, né, fica exatamente degenerado com o φ igual a zero, né? Então, basta fazer o que tem, quando você substitui esse cara aqui de volta no potencial efetivo, né? E calcula para que temperatura ele tem valor potencial igual a zero, né? Então, te acha exatamente quem é essa temperatura crítica, né? Então, na temperatura crítica, o φ mínimo é degenerado com o φ igual a zero. E a gente acaba calculando que esse valor de temperatura crítica ao quadrado é o lambda de Tc d T0 ao quadrado dividido por lambda de Tc d menos E ao quadrado. Então, só pegar esse cara, substituir de volta e demandar que isso seja igual a zero. Isso te dá esse valor de temperatura para essa condição. E se você abaixar mais a temperatura, né? Se você vai abaixando mais a temperatura, eventualmente esse ponto de máximo acaba desaparecendo, né? E o ponto de máximo, a temperatura onde o ponto de máximo desaparece equivale exatamente a essa temperatura T0, né? Em T0, o ponto de máximo acaba sumindo ainda a história, né? Em T igual a T0, esse cara aqui é igual a zero, né? Então vai te dar um menos o outro, que é exatamente igual a zero. Então, em T0 é onde o ponto de máximo desaparece. A gente tem que o φ de máximo é igual a zero, né? O ponto de máximo desaparece
nesse valor de temperatura. Aí a temperatura zero, o valor o φ mínimo acaba sendo exatamente o valor esperado no vácuo, né, o original. Tem que dar o 246 lá, gigaelectronvolts para a gente. Então, esse é como que o potencial evolui com a temperatura, né? A altas temperaturas, você tem um único valor esperado no vácuo, que é o φ igual a zero. À medida que você vai abaixando a temperatura, desenvolve um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão acaba separando num ponto de máximo e ponto de mínimo. O ponto de mínimo, eventualmente, fica degenerado com o da origem, né? Isso define o que a gente chama de temperatura crítica para essa situação e, eventualmente, para temperaturas menores, você volta com a cara, né, para temperaturas, para T muito menor do que T0, você fica com a cara original de um potencial com quebra espontânea de simetria, né? É o potencial lá original, em particular em T igual a zero, você volta exatamente no valor esperado aqui no vácuo. Então, essa é a forma como que o potencial vai mudando com a temperatura, né? Então, isso daqui é típico de uma transição de primeira ordem. Que é diferente de uma transição de segunda ordem, né? Que você passa daqui e os mínimos continuamente vai para zero, né? À medida que você vai aumentando a temperatura, os mínimos continuamente vai para zero. No modelo eletrofraco, pelo menos na aproximação de um laço, o que a gente vê é uma transição de primeira ordem. Então, aqui a transição é um pouco diferente, né? Nessa situação daqui, né? Você ainda está no valor esperado no vácuo, né? Lá de altas temperaturas, né? O seu sistema está lá com o valor φ igual a zero, né? Todo o sistema em φ igual a zero, que é o único estado de vácuo. À medida que você vai diminuindo a temperatura, eventualmente aparece um mínimo degenerado com teu φ igual a zero, mas com um valor de φ diferente de zero, né? Então, a partir desse momento, né, para temperaturas menores do que a temperatura crítica, o teu potencial efetivo eventualmente tem um mínimo que está num valor de energia menor do que o teu φ igual a zero, né? Então, você tem que partir, sair desse estado de φ igual a zero e ir para o mínimo verdadeiro, né? O estado de vácuo verdadeiro do teu sistema. Mas você tem uma barreira para vencer, né? Então, você tem que pular essa barreira, né? Então, o que acontece, né? Se fosse sem efeitos de temperatura, para temperaturas entre Tc e T0, né? Para temperaturas entre Tc e T0, o teu potencial efetivo tem uma cara desse tipo. Isso aqui é assimétrico, mas é tudo simétrico. Você tem que sair daqui e pular para lá, né? Se fosse a temperatura zero, esse é um processo de tunelamento quântico, né? Como que você... claro que classicamente não é permitido, né? Porque você tem uma barreira de potencial, você não pode sair daqui e ir para lá, né? Se o seu sistema estivesse aqui, ele ia ficar sempre lá, né? Mas você pode ter tunelamento quântico, mas a temperatura finita você também tem flutuações térmicas, né? Em torno desse estado de vácuo. Então, essas flutuações térmicas, eventualmente, você pode ter uma flutuação suficientemente grande que leva o teu sistema lá para o vácuo verdadeiro. Então, esse processo, ou por tunelamento quântico, ou por flutuações quânticas, é o que a gente chama aí de... Você cria uma bolha, né? Você tem o seu sistema todo em φ igual a zero, mas eventualmente você cria uma região, uma flutuação do outro vácuo, com φ diferente de zero, ou vai criando várias dessas regiões de φ diferente de zero, e se ela
é energeticamente favorável, essas regiões começam a crescer, né, e começam a coalescer uma com a outra. Então, esse é o processo de transição de fase numa transição de primeira ordem, né, por nucleação de bolhas do outro vácuo verdadeiro. Eventualmente, essas bolhas vão crescendo e coalescendo entre si, né? É exatamente uma transição de fase, por exemplo, gás para líquido, né? Eventualmente você cria uma bolha líquida, né, suficientemente grande e começa a expandir e aglutinar com as outras bolhas e completar a transição de fase à medida que você vai diminuindo a temperatura, né? Passa de uma fase gasosa a altas temperaturas para uma fase líquida a baixas temperaturas, né? É uma transição de fase também de primeira ordem, né? Onde essas bolhas eventualmente vão crescendo e coalescendo entre si. Então, isso que é o que caracteriza aí uma transição de fase de primeira ordem. O caso real, né, quando a gente estuda a teoria eletrofraca por métodos não perturbativos, particularmente quando você discretiza a teoria e estuda na rede, né? Então, o que a gente tem atualmente é dados da rede para transição de fase de primeira ordem, para transição de fase eletrofraca. O que mostra que é nenhuma transição de primeira ordem que acontece e nenhuma transição de fase de segunda ordem, né? É o que a gente chama de crossover. Você não tem uma transição de fase verdadeira, né? Numa transição de fase de segunda ordem, você tem quantidades termodinâmicas, por exemplo, calor específico, comprimento de correlação, que divergem no ponto crítico. Então, isso caracteriza para a gente uma transição de segunda ordem. Já num crossover, essas quantidades permanecem sempre finitas, né? Não divergem. Então, você tem comprimento de correlação, calor específico, etc., que não diverge no ponto crítico. Então, você sai da fase simétrica e vai para a fase quebrada, uma termodinâmica que não varia, né? A quantidade termodinâmica varia de forma trivial, né? Então, o que a gente chama de crossover, né? Curiosamente, na cromodinâmica quântica é a mesma coisa, né? Quando você simula a cromodinâmica quântica na rede, que é a fase de uma fase de quarks e gluons livres, né, a altas temperaturas, e vai para baixas temperaturas que você forma a fase hadrônica, né, de hadrons, é também um crossover, não é nenhuma transição de fase de segunda ordem nem de primeira ordem, é uma transição de fase onde as quantidades termodinâmicas não divergem, né, varia de forma contínua, né. Então, é curioso que tanto no modelo eletrofraco como na cromodinâmica quântica, as transições de fase em física de partículas que a gente conhece são todas crossovers, não é nem segunda ordem, nem primeira ordem, né? É o que a gente chama de crossover. Você tem extensões também do modelo padrão, né? Claro que ninguém acredita que o modelo padrão é o modelo final aí de física de partículas que a gente tem. Quando você estuda extensões no modelo padrão, eventualmente você pode voltar a ter de novo situações onde a transição de fase de primeira ordem acaba sendo favorável, mas é nessas extensões no modelo padrão, né? Isso é particularmente interessante, que nesse processo de criação de bolhas, né, e essas bolhas vão evoluindo com o tempo, então é um processo fora do equilíbrio térmico que acaba acontecendo, né? Uma vez que essas bolhas têm que evoluir com o tempo, né? Então acaba sendo um processo aí, fora do equilíbrio essas transições de fase. Isso é interessante do ponto de vista de você criar, por exemplo, de explicar por que você tem mais matéria do que antimatéria, né? Uma das motivações de estudar a transição de fase eletrofraca e que aparentemente dava uma transição de fase de primeira ordem era exatamente para explicar a origem de matéria e antimatéria. Uma das condições para criar essa simetria, né, entre bárions e antibárions é que esses processos têm que ocorrer fora do equilíbrio. Em equilíbrio térmico, você pode mostrar explicitamente que o número de bárions
tem que ser exatamente igual ao número de antibárions. Simplesmente que é uma coisa de... Para você ter essa variação, esse processo tem que ocorrer fora do equilíbrio. E, além do mais, tem que ter variação de CP, né? Variação de carga e paridade. O modelo padrão tem variação de carga e paridade, né? Você tem processos aí envolvendo os counts, por exemplo, que viola tanto carga e paridade. Então, você tem esse ingrediente de violação de número bariônico, tem o ingrediente de violação de carga e paridade, e tem o ingrediente de estar ocorrendo fora do equilíbrio, né? Então, essas são as três condições para gerar, por exemplo, uma simetria bariônica do universo. Eventualmente mostrou que era um crossover em explicar como é que essa simetria bariônica surge no universo, complicou de novo, né? Então, por isso que motiva também trabalhar com extensões do modelo padrão, né? Exatamente para explicar a origem da simetria bariônica do universo. Atualmente, isso daqui também é interessante, porque quando essas bolhas coalescem, né, isso gera ondas gravitacionais. Então, a gente tem estudos, por exemplo, que mostram que esse processo de transição de fase de primeira ordem, se elas ocorrem no universo primordial, isso gera um espectro de ondas gravitacionais. Isso pode ser medido por esses detectores do LIGO, os próximos detectores de ondas gravitacionais de próxima geração. Então, esses estudos de transições de fase envolvendo primeira ordem, né, em extensões do modelo padrão, voltou a ser importante de novo, exatamente porque pode criar esse espectro de ondas gravitacionais primordiais, né, que pode ser medido nesses detectores de ondas gravitacionais, tanto atual como os de próxima geração. Então, tem uma série de motivações de estudar as transições de fase, tanto do modelo padrão, ou agora principalmente extensões do modelo padrão. Se você detectar um certo espectro de ondas gravitacionais, isso dá indicação de que essas transições de fase ocorreram no universo primordial. Bom, só para fechar essa parte que a gente está vendo de temperatura, né, temperatura finita, só quero completar com um comentário final sobre a questão de teoria de perturbação à temperatura finita, né? Usualmente a gente está implicitamente usando teoria de perturbação também quando a gente faz esses cálculos, mas a gente precisa se preocupar, né, se teoria de perturbação continua ou não válida a temperatura finita, né? Então, essa questão de teoria de perturbação então, quando a gente estuda a teoria de perturbação, vocês olharam lá, por exemplo, né, a expansão perturbativa para a função de dois pontos, né? Então, você tem o termo de ordem lambda, né, para a função de dois pontos lá, função de Green de dois pontos, ou a correção de massa, né, do campo escalar em ordem lambda, e a gente tem as correções perturbativas de ordem superior, né? Então, quando você vai para a próxima ordem de lambda, lá no exercício que vocês fizeram, a gente tem essa topologia, que é a ordem lambda ao quadrado, a gente tem essa topologia aqui também, que é a ordem lambda ao quadrado, né? Então, são os diagramas de dois laços, né? Mas também de ordem, são diagramas aí de ordem lambda ao quadrado para a gente, né? Então, para a teoria de perturbação ser confiável, é claro que os termos de ordem superior têm que ser cada vez menores, né? Para que o termo de ordem lambda ao quadrado tem que ser menor do que o de ordem lambda, ordem de lambda ao cubo menor do que lambda ao quadrado, e assim por diante, para a teoria de perturbação ser válida. A gente calculou, por exemplo, quem é a correção térmica para esse cara daqui, né? Então, esse sujeito daí, né, esse diagrama aqui para a gente, né, a gente viu que a
a correção de temperatura finita para ele, né? A correção de temperatura diferente de zero, vamos chamar de ΔM de beta ao quadrado para a gente, no regime aí, onde a temperatura é muito maior do que a massa, né? A massa lá do campo escalar, a gente viu que esse cara daqui é aproximadamente lambda T ao quadrado sobre 24. A gente pode fazer o mesmo cálculo para esses caras aqui, ver a contribuição térmica deles aí em ordem superior, né? Então, quando você olha a parte de temperatura finita desses termos aqui de ordem lambda ao quadrado, a contribuição deles é do tipo para temperatura, de novo, muito maior do que a massa, eles vão com menos lambda ao quadrado, né? São diagramas de ordem lambda ao quadrado, vai com T ao cubo dividido por 384. Estou pegando a contribuição dominante vezes M. Né? Então, para a teoria de perturbação ser confiável, é claro que esse cara daqui tem que ser maior do que aquele lá, né? Para a gente confiar em teoria de perturbação. Né? Mas você vê que a dependência de temperatura é diferente, né? Entre esses diagramas aí de ordem lambda e ordem lambda ao quadrado. Né? Então, se você, para a teoria de perturbação ser válida, a gente tem que ter o cara lá de ordem maior, né? Que é o lambda ao quadrado, T ao cubo, dividido por 384. Estou pegando só o módulo, que é o que interessa aí para a gente. Pi M, dividido por cara de ordem lambda, que é o lambda T quadrado sobre 24. Vai te dar em lambda um dividido pelo outro, é lambda T sobre 16 pi m. Isso daqui tem que ser muito menor do que 1, né, para a teoria de perturbação ser válida. Né? O termo de ordem superior tem que ser muito menor do que o termo de ordem anterior aí na nossa série perturbativa. Né? Mas você vê que se a temperatura for suficientemente grande, você pode violar essa condição, né? Mesmo que se o lambda for muito pequeno, né? Se o lambda for muito pequeno, mas a temperatura é muito grande, eventualmente você viola essa condição. Ou quando a massa também é muito pequena, né? Como isso daqui vai com 1 sobre a massa, se a massa for muito pequena, ou T sobre M for muito grande, né? É claro que isso daqui também vai para o espaço, né? T sobre M ser muito grande, Uhum. T sobre M sim, já é grande, já é grande. Ou seja, T sobre M grande, T sobre M é muito maior do que 16π sobre lambda, né? O ponto aqui é que o M pode ser muito pequeno, né? Para lambda fixo e T fixo, o M pode ser muito pequeno, isso daqui vai dar problema, né? Ou o lambda fixo, M fixo, para T muito grande também vai dar problema, né? Ou seja, você tem um problema, né? Você tem problema com teoria de perturbação, né, a temperatura finita, né? Teoria de perturbação a temperatura finita quebra, né? A suficientemente altas temperaturas, você tem a quebra de teoria de perturbação. Né? Então, isso é um problema, né? Um problema para a gente que, para tratar esses estudos de transições de fase, não basta usar a teoria de perturbação, né? Você tem que usar um método não perturbativo e além da teoria de perturbação para estudar essas questões de transição de fase que envolve explicitamente temperatura. Né?
E na transição de fase também a gente tem um outro problema, né? Olha lá no modelo padrão, por exemplo, né? No modelo padrão, a gente pode olhar, por exemplo, para essas correções que envolvem o bóson vetorial W ou bóson vetorial Z, né? Então, entraria aqui a massa do W ou a massa do Z, né? E na temperatura crítica, o que acontece? Essa massa vai para zero, né? Na temperatura crítica, a massa automaticamente vai para zero. Então, a gente tem um outro problema, né? Se essa massa na temperatura crítica vai para zero, aí você também não... A teoria de perturbação você já não consegue mais descrever de forma apropriada, né? De certa forma, pelo menos essa questão da massa indo para zero, né, que é uma divergência infravermelho para a gente pode corrigir ela parcialmente, né? Esse problema está vindo, na verdade, dessa topologia aqui, né? Esses diagramas aqui que acaba gerando essa contribuição que vai 1 sobre m. Né? Mas, por outro lado, né, esses caras aqui vai com lambda t ao quadrado. Né? Não tem problema de tomar a massa igual a zero aqui para a gente, né? Porque esses caras aqui vão sempre dar esse valor. Né? Então, uma maneira de você lidar com um m indo para zero, que é uma divergência não ultravioleta, mas infravermelho, né? Para regiões agora de massas pequenas, comprimentos de onda muito grande, infravermelha. Botar algum tipo de cutoff para a massa, né? Um limite inferior para a massa. Um limite inferior sugerido aqui para a massa é exatamente a correção térmica para a massa, lambda t ao quadrado sobre 24. Então, se eventualmente a gente toma como regulador infravermelho exatamente a correção de ordem inferior, né, para a massa térmica, né? Então, esse cara daqui vai com raiz quadrada desse sujeito, né? O m seria para massa igual a zero para a gente, se você troca m por raiz quadrada de m quadrado mais lambda t ao quadrado sobre 24, né? Para massa indo para zero, você vai com lambda meio t sobre raiz quadrada de 24. Né? Então, o nosso mzinho aqui vai com lambda igual a meio, potência t, isso daqui vai com lambda 3 meios, vai com lambda 3 meios, né? Vai com lambda 3 meios ainda é satisfatório do ponto de vista perturbativo, né? Então, isso resolve também o problema ainda da série perturbativa, né? Então, se a gente troca essa massa pela massa corrigida termicamente, né, a gente acaba obtendo aí com uma razão que vai com lambda 3 meios, nessa razão toda aqui, que ainda é aceitável perturbativamente, né, para a gente aí, no final do dia. Mas o ponto aqui é que você pode inserir um número arbitrário, né? Você ter esse cara, ou esse cara daqui, né? O propagador, mais esse cara daqui, esse cara daqui, esse cara daqui, mais blá, 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 blá. Se você somar todo mundo, todos eles têm a mesma ordem. Todo mundo vai com lambda 3 meios. Né? Todo mundo vai com a mesma potência aí, de lambda no final do dia. Mas acontece que você pode somar toda essa série. Né? Se você soma toda essa série, equivale exatamente fazer essa troca. Né? De trocar, onde você tem m em toda a tua teoria, trocar por m mais lambda, lambda t quadrado sobre 24. Que é a mesma coisa que pegar agora esse laço aqui, né? E trocar esse cara daqui como sendo exatamente esse sujeito daqui, né? É o propagador de Feynman original,
o propagador de Feynman corrigido por um loop, propagador de Feynman corrigido por esse cara, propagador de Feynman corrigido. Se você somar todo mundo aqui, essa série, você pode somar exatamente esse resultado aqui. Isso daqui é exatamente a integral, né? 1 sobre beta, somatória das frequências Matsubara, d3k sobre 2π ao cubo, 1 sobre k ômega n ao quadrado, mais k vetor ao quadrado, mais m ao quadrado, mais lambda t quadrado sobre 24. Se você expande perturbativamente esse cara daqui, você tem esse diagrama, o de ordem lambda ao quadrado é esse daqui, o ordem lambda ao cubo é esse daqui, e assim por diante, né? Você pode verificar explicitamente que você pode somar toda essa série, né? Então, quando você faz isso, automaticamente gera um regulador infravermelho, que é exatamente esse cara daqui. Então, esse diagrama de cima, isso é uma massa normal, né? Isso, a massa normal. Você soma todo mundo, exatamente, dá o cara quando você tivesse uma massa corrigida, né? De trocar a massa pela massa térmica. Então, agora você pode fazer M tendendo a zero, né? Então, isso corrige o problema de divergências infravermelhos. Tá? Se você usa... É uma forma não perturbativa também, né? No final, isso daqui é não perturbativo, porque a gente não está expandindo em lambda esse objeto, né? Mas se você expande em lambda, você gera toda essa série que é equivalente, que você pode somar, né? Então, essa é uma forma é um método não perturbativo de vestir a massa pela correção térmica. E tem outros métodos não perturbativos, né? Tem diferentes métodos não perturbativos que você pode utilizar para dar conta desse problema de teoria de perturbações a temperatura finita. Bom, pessoal, termino por aqui hoje e o curso também termina hoje. Termina hoje. Termina hoje. Tá? Eu vou passar a última lista para vocês, para fazer referente a essas últimas aulas. Tá? Essa última lista fica daqui 2 semanas. Obrigado.